Aleluia. Diga, Deus é bom. Sempre falo assim, irmãos, porque é para você pegar o costume de sempre dizer que Deus é bom, né? Um rapaz chegou para Jesus e disse: bom mestre. Ele fez: bom? Só existe um, que é Deus. Bom só existe um. Jesus falando. Imagine como ele conhecia o pai dele e sabia que o pai dele é bom. Diga comigo, Deus é bom. Então nós vamos continuar. Abra aí Mateus capítulo 5. Nós vamos sempre ler esses textos. Eu só tenho conseguido fazer de 2 em 2. Então, por 4 domingos aí é que eu vou estar ministrando sobre Sermão do Monte e as bem-aventuranças. Mas ainda tem a continuação. Então vamos estar aí gastando tempo no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E aí você lê muito capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. E nós estamos enfatizando aqui as bem-aventuranças. Então, a partir do versículo 1: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos ler juntos? O 8: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então nós vamos estar lendo sempre, para a gente então memorizar. O pastor Marcos estava revisando, nós falamos sobre os humildes de espírito. Mas antes de nós começarmos a falar sobre as duas de hoje, né, eu coloquei, e Eduardo vai colocar, o significado, né, do Sermão do Monte. E eu tinha colocado que o Sermão do Monte é o conjunto de princípios fundamentais. Diga, princípios fundamentais. Aqui na igreja nós temos a escola ministerial. Quantos alunos nós temos na escola ministerial? Você que é um excelente líder, todo excelente líder, ele olha na sua célula para ver se todo mundo está na escola ministerial. Por quê? Quem estuda na escola ministerial cresce mais rápido, além de ser discipulado. Então você é discipulado e ainda tem um discipulado extra, que é estar na escola ministerial, aprendendo. E quando você está aqui na nossa igreja, que você chega, nós colocamos você logo, né, nas disciplinas que a gente chama fundamentos. Quais são as disciplinas que são chamadas fundamentos aqui na nossa igreja? Família cristã, nova criatura, e de fazer discípulos, autoridade espiritual, vida devocional, e temos também aquela classe que é para o batismo, que é o curso de membresia. Então são 6 disciplinas que a gente chama de base da vida cristã, os fundamentos. Para nós, né, Jesus colocou o fundamento, as bases da nossa educação. Como que funciona no reino de Deus? Como é o modo de vida? O que é que Deus quer que eu haja? Como eu devo agir nas situações do meu dia a dia? Então é tão básico. Se você estiver lendo Sermão do Monte, quem leu aqui esses dias Sermão do Monte? Levante a mão. Poucas pessoas, mas eu queria te animar. Eu estou lendo Efésios. Não tem problema. Dá uma paradinha e lê Sermão do Monte. Eu já li uma vez em 1500 a.C., mas agora você deve ler outra vez. Eu li mês passado, leia outra vez. Isso ajuda muito. São as bases, né? São os fundamentos que o Senhor nos ensina ali. Os princípios fundamentais do reino de Deus. É a declaração mais compreensiva, mais clara, mais objetiva do estilo de vida, né, que nós devemos ter. E também é o teste perfeito que mede como eu estou espiritualmente. Será que eu estou crescendo? Eu vou saber se eu estiver lendo o Sermão do Monte. Eu coloquei sobre as bem-aventuranças.
Porque o Sermão do Monte, ele não tem só bem-aventuranças, não é? São 2 capítulos. Aliás, 5, 6 e 7. São 3 capítulos falando sobre os fundamentos. Agora, as bem-aventuranças, que são esses que nós estamos aprendendo, que são 8, definem o quê? Amor e o caráter essencial de um cristão. Define a nossa maturidade espiritual. E a palavra bem-aventurado significa feliz, abençoado. Mais que feliz, é uma pessoa que cumpre as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança que eu coloquei faz alguns dias atrás foi sobre ser humilde de espírito. Em outra versão diz pobre de espírito. É uma pessoa, não é, que reconhece que a carne dela para nada presta e que ela precisa de Deus. Ela não vai conseguir mudar sozinha. Então, quando a gente tem essa revelação de quem somos diante de um Deus santo, então nós precisamos fazer, sabe o que? Nos humilhar. E a gente se humilha diante do Senhor. A gente entende que precisa de uma dependência. Deus, sem o Senhor, nada eu posso fazer. Então, uma pessoa humilde de espírito é uma pessoa dependente de Deus. E Jesus disse: felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pessoas que têm uma dependência profunda do Senhor são pessoas que vão conhecer mais o Senhor. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse choro, eu falei, irmãos, não é de ódio, nem de ressentimento. É quando você olha para você e diz: meu Deus, mude minha vida. Dá um desespero. Quem já chorou desesperado aqui? Eu, tantas vezes. Eu quero uma mudança, eu começo então a chorar e a clamar por essa mudança. Hoje nós vamos falar sobre os mansos, que está aqui no versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então vamos falar um pouco sobre mansidão. A mansidão é o poder sobre controle e está associada à bondade e à humildade. Então, uma pessoa mansa, olha aqui um retrato de uma pessoa mansa. Uma ovelhinha, não é aquela ovelhinha que aparece o leão. Tem uma foto, né, que tem uma, não sei, eu vi uma foto uma vez, eu não sei se era o leão que aparecia, não, era uma ovelha, um lobo, né? Depois eu vejo essa foto para eu poder falar, eu nem me lembro mais. Era um lobo com pele de ovelha. Não é nada disso, né? Uma pessoa mansa é uma pessoa humilde, uma pessoa que tem bondade em seu coração. A pessoa que possui essa qualidade perdoa injúrias, corrige erros com serenidade, doçura e brandura. A mansidão, ela está lá em Gálatas, como fruto do Espírito, não é verdade? E é interessante que ela está no meio. Se você abrir lá em Gálatas 5, tão interessante isso, como Deus colocou a mansidão no meio. Ela está entre a fé e o domínio próprio. A mansidão. Lá em Gálatas capítulo 5. Aí tem aqui. No versículo 22 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em outra versão fala fé, mansidão e domínio próprio. Então, que fé e fidelidade é a mesma coisa. Uma pessoa de fé, uma pessoa fiel, a mesma raiz. Então, a mansidão, né, ela está entre a fé. E a fé aí, né, significa atitude. Uma pessoa de fé é uma pessoa de atitude. Então, para eu ter mansidão, eu preciso de fé, uma dependência de Deus. E eu preciso também de domínio próprio, certo? Então, mansidão está muito ligada ao domínio próprio, mas não é o domínio próprio ainda, certo? Mas está muito ligada ao domínio próprio. Mansidão é um espírito de conciliação. É aquela pessoa, né, que não gosta de contenda. Faz de tudo, tem a ver com ser pacificador. Uma pessoa mansa é uma pessoa que é pacificadora, né?
Depois vamos falar sobre isso. Então, é um espírito de conciliação, e o domínio próprio é equilíbrio. Então, a mansidão fica ali, entre o equilíbrio e a fé, está ali a mansidão, certo? Porque a mansidão fala de espírito de conciliação. É uma pessoa que, quando vai corrigir um erro, essa pessoa é doce. Ô irmãos, eu já peguei tanto nessa área, quero confessar aos irmãos. Deus já me corrigiu, viu? Algumas vezes, porque eu me deixava contaminar. Quando eu ia corrigir uma pessoa e a pessoa ficava... Ai, me subiu o sangue, irmãos. E eu virava uma cobra jararaca. E um dia o Espírito Santo... Depois eu vou mostrar para vocês o versículo que Deus me corrigiu. Corrigiu profundamente o meu coração. Filha, não convém você ter uma postura assim, com grosseria, com dureza. Eu não era desrespeitosa, mas eu era uma pessoa... Eu tenho procurado melhorar, né? De vez em quando eu ainda, né, sou corrigida pelo Senhor. Mas... Porque mansidão não tem a ver com temperamento não, viu, irmãos? Às vezes uma pessoa bem calma. Calma não é ser manso, viu? Aquele temperamento calmo e tranquilo. Agora pise no pé, que vai aparecer uma cobra jararaca. E é mais jararaca do que as outras que já são jararaca. Não tem a ver com temperamento. Mansidão é misericórdia para com o fraco e errado. Sofrimento paciente. Uma pessoa mansa é uma pessoa que tem paciência quando sofre. É uma pessoa que recebe injúrias sem sentir um espírito de vingança. Uma pessoa mansa, ela não é vingativa. É o equilíbrio em todas as paixões e temperamento. O completo oposto de raiva. Então, mansidão, ela tem muito a ver com domínio próprio. Está bem próximo. Porque consegue, né, agir diante de situações bem terríveis com equilíbrio. É uma capacidade de permanecer em submissão sob o comando. Se acalma agora. Sabe quando sobe aquele fogo e você quer se descontrolar e você quer ficar bem chateado e você diz, Marcos, de vez em quando ele se descontrola, mas a maioria das vezes ele é controlado. Então eu aprendo muito com ele. Ele se cala. Quando nós casamos, meu Deus, eu falo muito, né? Triplicar o negócio. E pelo meu temperamento, eu era o seguinte: eu tinha que desabafar. E se eu não botasse pra fora, eu podia ter um infarto, entendeu? Só que, o que acontece? E outra coisa, se acontecesse uma situação, eu tinha que resolver imediatamente. E quando eu não fosse resolver, sabe o que acontecia? Eu pecava muito. Porque eu ia resolver no calor ali do negócio. E aí eu falava da maneira errada. Às vezes a pessoa estava bem errado mesmo. Mas aí eu errava em cima do erro da pessoa. E eu ia falar com o Marcos e Marcos, se acalme. Amanhã, ixi, meu Jesus Cristo, me subiu um negócio. E o amanhã não chegava. Meu Deus, era para eu ter um colapso. Só que com o Marcos eu comecei a aprender o quê? A dominar. Eu ainda tenho muito isso, né? Colérico. Quem é colérico, meu Deus? Oh, aleluia. Olha, colérico e sanguíneo, meu Deus, sofre. E o sanguíneo eu tenho pena mais, né? Eu não sei dos dois quem é pior. Mas o que acontece é que a gente precisa esperar. E esse esperar tem a ver com o domínio próprio, não é verdade? Para que eu possa agir em mansidão. Querido, já imaginou, irmãos? Uma pessoa mansa? Então é diferente de um temperamento calmo. Porque o temperamento calmo é calmo, mas ele fica aguentando. Aí a pessoa não responde, fica lá. E um negócio guardado. Irmãos, esse furacão vai subir, viu? E sobe, sobe, sobe. Aí o calado, quando explode, é igual um furacão adormecido há séculos. E sai fogo e faísca para todo canto. Sim ou não? Os que aparentemente são calmos aí. Vamos lá, os melancólicos, os fleumáticos,
né? Não tem a ver com temperamento. Tem a ver a mansidão com você dominar-se, né? Você ter as paixões, os sentimentos debaixo do controle. Você está muito ligado a domínio próprio. Você submeter a você mesmo, se acalma. Eu estou aprendendo, viu, com Marcos. Mas tem hora que ele se esquece que o dom é a mansidão. Porque ele o quê? Temperamento melancólico, então vai guardando. Mas agora mais não, né? Que ele tem entendido, Deus tem falado para ele que ser manso é uma coisa. E o temperamento melancólico é outra. Porque o melancólico, ele é vingativo. Prepara-te. Falo nada contigo. Estou preparando tua cama. Tu me paga. Que horror. Né? É que sem Cristo, né? Com o Espírito Santo jamais, né? Ele fica lá. Dê um tempo para mim que eu estou elaborando as minhas emoções. Mas ele está ali elaborando para perdoar. Então mansidão é essa capacidade de você dominar mesmo. Só a mansidão quebra o orgulho, a independência, gerando a humildade e a submissão a Deus e ao corpo de Cristo. Uma pessoa mansa, ela aceita a correção e se submete, não é? Ela aceita, ela sabe que o outro está completamente errado. Mas uma pessoa mansa, ela vai lá, quebra o orgulho e se humilha. Está muito ligado a atitudes de humildade, né, irmãos? Se esvaziar. Então mansa é uma pessoa que domina mesmo. Não vou deixar esse orgulho me dominar. E vai ali e coloca as suas emoções debaixo do controle e reage da maneira correta. Só que essa qualidade, pode colocar, ela não vem de nós. É uma qualidade que é produzida por quem? Quem é a pessoa que produz para nós a mansidão? O Espírito Santo. Porque mansidão é fruto de um relacionamento com Deus. Não foi o que Jesus disse? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha para cá, irmãos. Nós precisamos conviver mais com Jesus. Precisamos. Por isso que é tão importante que você diariamente tenha seu tempo a sós. Eu fico muito preocupada quando eu vejo crentes que passam uma semana sem ler a Bíblia, uma semana sem orar. Eu não sei como sobrevive. Eu não sei como suporta. Eu não entendo. Eu não entendo como uma pessoa consegue. Que Deus me livre. Irmãos, eu não consigo. Se eu não gastar, se eu não tiver a sós com Deus, aquele dia para mim, olha, eu fico numa angústia de morte. Essa é a grande verdade. Eu preciso ficar no meu tempo a sós. Eu fico aliviada. E se eu estiver agitada, meia grosseira, já sei, vazia estou. Porque quando eu busco a presença do Senhor, fico perto dele, olhe, a gente se torna manso. Eu nunca vi uma pessoa convivendo com Jesus. Não é com Jesus não, esse negócio não. Quando a gente começa a ficar descontrolado, ira descontrolada, grosseria, não, peraí, não é o Espírito Santo. Você não está se enchendo da presença. Talvez você acha que devocional é ler a Bíblia bem rápido e orar bem rápido. Não, devocional não é isso, irmãos. É você curtir Deus. Às vezes a gente está lendo a Bíblia bem rápido e sabe, sai mais vazio do que quando chegou. Esse tempo a sós que a gente deve ter diariamente é para nós nos encontrarmos com Ele. Amém, querido? Você está entendendo? Essa convivência é o Senhor que nos chama para chegar perto dEle. Você sabe que esse Mateus 11, 29, antes do 29 tem o 28. O Senhor diz, que coisa, que revelação, entenderam? Profunda. Mas
o 28 diz o quê? Vinde a mim, vós que estáis o quê? Cansados, estressados, aborrecidos, vós que estáis assim, ó, com o nervo flor da pele, você que não aguenta chegar perto de você, que se chegar perto de você, você atinge, vinha para mim. Então o Senhor quer que toda vez que nós estejamos bem estressados, cansados, esgotados, não apenas nesse momento, né? Mas Ele está chamando para um alívio. Para um alívio. Ei, eu vou tirar a tua tensão. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, antes do 29, vem esse 28 aí, esse versículo. O Senhor nos chamando, venham para mim. Venham para mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, quando a gente vai para o nosso tempo a sós com Deus, a gente tira os fardos, tira as cargas, esvazie-se, não é? Chega para Ele, Deus, eu estou aqui, angustiada, nervosa. Tira e recebe dele alívio. Quando você experimenta a presença de Deus no teu tempo a sós, você vai se enchendo da mansidão. Você chega lá no tempo a sós angustiado, agitado. Tem hora que nem palavra vai ter para falar, sim ou não? Uma coisa. Eu começo a orar em línguas, que eu não sei nem o que dizer. Eu começo a cantar lá baixando. Deus, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude, que eu não sei nem o que falar. Cantar lá baixando. Então aí, me ajude a eu compreender o que se passa comigo, para eu desabafar e ter alívio, Deus, contigo. Eu preciso de alívio. E aí que a gente faz? A gente chega sobrecarregado, recebe alívio, e Ele nos enche da sua mansidão. Mansidão. Nós precisamos disso. Ele é humilde e manso, e Ele nos ensina isso. Mansidão não é um tipo de personalidade, é um compromisso interno de usar essa personalidade que você tem, essa força que você tem, para servir de forma humilde e gentil às pessoas. Com o meu temperamento forte, convivendo com o Senhor, eu posso usar as virtudes do meu temperamento para levantar as pessoas abatidas, não é? Um colérico geralmente ele não aguenta ver uma pessoa abatida e dizer: bichinha. Qual é o colérico que aguenta isso? Eu nunca ouvi falar. Nosso temperamento é um temperamento forte para levantar. Agora, nós não podemos usar o temperamento da forma errada. Cão dos infernos, morre, desgraça. Aí o temperamento está sendo usado na mão do cão. Palavras duras. Aí não está sendo usado o nosso temperamento para edificar. Mas o Senhor quer usar a sua personalidade, o seu vigor, a sua força, para você servir as pessoas, ser gentil com elas, amém? Vocês estão entendendo, irmãos, o que é mansidão? Mansidão significa ter poder, coloque aí, porém controlá-lo pelos propósitos mais elevados do amor e da reconciliação. Essa é a vontade do Senhor, que nós sejamos pessoas que sempre estão dispostas a reconciliar, sempre a reconciliar e a amar. Esse texto aí foi o texto que Deus me corrigiu um tempo atrás, 2 Timóteo 2, 24, 25. E ele me corrigiu, e nós vamos ler todos juntos, para que ele também corrija o seu coração também. Então vamos lá? Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando, manso para com todos, apto para instruir, paciente com os erros das pessoas, disciplinando com mansidão, com gentileza os que se opõem. Então o Senhor falou para mim: filha,
quando uma pessoa se opor a você, quando uma pessoa estiver desonrando, desrespeitando, estiver com atitudes erradas, você precisa ser uma pessoa mansa em corrigir. Porque, irmãos, olha, eu estou aprendendo. Eu não posso dizer a vocês que eu já venci. Eu estou aprendendo com o Senhor a me tornar mansa. Porque meu temperamento é um temperamento forte, né? Se os coléricos não buscarem o Senhor, ficam mulheres, aquelas mulheres, como é que chama? Rixosa, briguenta, arengueira, reclamadora. Sim ou não? Se a gente não tiver a mansidão. Então nós temos que estar sempre nos enchendo do Espírito Santo. Os homens também. Se não, que tem um temperamento forte, se não se encher do Espírito Santo, não tem paciência com os filhos, fala de maneira grossa com a esposa. Quem é servo de Deus aqui? Quem é servo? Olha, eu sou serva de Deus. Aqui não está dizendo assim, para pastores e líderes. Não, diz, é necessário que o servo do Senhor. Quem é servo? É você e sou eu. Somos servos. Nós, como servos de Deus, nós não podemos viver brigando com as pessoas, falando grosseiramente com as pessoas, sem paciência com as pessoas. Mas nós temos que ter meiguice, docilidade. Amém, queridos? E eu estou aprendendo, porque o nosso Senhor, Ele é manso, doce. Impossível continuar a mesma pessoa. Olha Moisés. Ele era colérico, Moisés. Olha Paulo, outro colérico, resolver as coisas. Mas convivendo com o Senhor, veja como Paulo se tornou pai. Ele se tornou pai de pastores, apóstolo, que é um pai espiritual. Olha Moisés, se tornou o homem mais, diga comigo, manso, gentil, doce, meigo. É o Espírito Santo, irmãos. Por isso nós temos que nos encher do Espírito Santo, amém? Tá sem paciência? Deus, enche-me de ti. E a gente consegue receber essa graça, porque vem de Deus, através de um relacionamento com o Senhor. Nós vamos produzindo reações. Tem hora, por exemplo, os meninos falam uma coisa, aí eu reajo, eu digo, meu Deus, sou eu mesmo? Porque antes não era assim. E de vez em quando eu reajo errado. Mas eu estou aprendendo. Mas tem hora que eu fico surpresa. E eu sei que é o Espírito Santo me dando, né, essa capacidade de ser manso, de não reagir da maneira errada. Então, não convém para nós, como servos de Deus, sermos pessoas mal educadas, grosseiras, antipáticas. Não convém. Não convém. Você tem que ser uma pessoa doce. E se não tem doçura, chega perto de Jesus. Ele vai te encher de doçura, de gentileza. Quem quer isso na sua vida? Amém. E isso não tem a ver com temperamento. Porque tem gente que tem um temperamento mais calmo, mas que também machuca muito as outras pessoas. Às vezes machuca com a indiferença, com a vingança silenciosa. Me paga, não falo nada, não quero conversa. Está faltando em você domínio próprio. Tem gente que fica anos dominado por esse espírito maligno de vingança. Não fala, não altera a voz, não grita, mas quando fala, é morte que sai da boca. Morte que sai da boca sem alterar nem o tom de voz. Diga miserável. Estou falando miserável, mas é pior. As palavras saem sem alterar. Parece ser manso, né? Mas quem é manso não sai palavras de morte da boca. Sai palavras de doçura. Estão entendendo? Você está conseguindo entender? Então mansidão não é porque eu estou assim
que eu sou uma pessoa mansa? É o que eu falo. E às vezes uma pessoa fala bem calmo e destrói as pessoas com as palavras, sem alterar a voz. Isso não é ser manso. Manso sai doçura, sai gentileza. Salmo 37:8, o que é que diz? Vamos ler juntos, que é bem forte. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente essa falta de paciência certamente acabará mal. Se você fica sem paciência com sua esposa, certamente você vai fazer muita besteira. Sim ou não? Certamente a falta de paciência sua com os seus filhos acabará mal. Você vai falar palavras, nunca bata numa criança, nunca. Olha, irmãos, esse negócio de botar o menino para pensar, vale pensar. Olha, irmão, não funciona nada. A criança vai saber o que vai pensar. Vai pensar, sabe em quê? E uma formiga está passando pela parede. Não estou lá pensando em nada não. A psicologia diz, nunca bata. Não, você deve conversar. Eu converso com Abner antes de discipliná-lo. Eu dou a chance a ele. Eu digo, filho, olha, você teve essa atitude errada. Às vezes ele não sabia. Eu dou a chance, converso, mostro. Mas quando ele já sabe o que está errado, porque eu já tinha conversado e ele faz de novo, então ele não está precisando de conversar mais. Está precisando de quê? De correção. E isso acontece com disciplina. Mas eu não bati nos meninos com raiva, irmãos. Não. Eu aprendi que para corrigir um filho, se ele fizer muita raiva a você, se acalme. Depois a gente conversa. Aí quando você estiver calmo, venha cá, bem amoroso. Aí você, vamos pro quarto. Olha, Abner começava a fazer escândalo. Ai, meu Deus. Aí eu vai pro quarto. Mas sem raiva, filho, eu quero falar contigo. Mamãe vai te disciplinar. Eu pego o cinto. Quem tem uma vara é melhor, que a Bíblia ensina uma vara, né? Só que depois arrumar uma vara pra mim é bom. É uma vara de goiabeira, né? Que chama? Aquela flexível. O certo é uma vara, né? Eu pego o cinto. Eu pego o cinto dele mesmo, lá no guarda-roupa. Aí, vem cá. Vamos falar um pouco o que você fez. A gente conversa. E ele, olha um escândalo, meu Deus, só Cristo. Aí ele pega, calma, peraí, manhã, peraí, se acalma, manhã. E começa a suar. Digo, não me resista. Se você for rápido em aceitar a correção, rápido eu termino. Quantas lapadas, manhã? Quantas? Digo, depende de você, Abner. Se você for bem calmo e obediente. Aí ele vai lá, se abaixa na cama. Aí eu pego, né? Fico só de cueca. Aí eu pego. Mas eu tenho que bater para doer, viu, irmãos? Eu bato para doer. Eu não fico ferindo porque eu não estou com raiva. Então eu bato para doer. E quando ele sente que eu estou disciplinando a atitude errada, aí quando ele sente a dor, a gente se ajoelha, a gente confessa o pecado, me perdoe, Senhor. E ele, me perdoe, oh Deus. Aí ele pede perdão ao Senhor, lava meu coração. Depois que ele pede perdão, a gente se abraça. E eu digo, eu amo você. Ama nada, a senhora me bateu. Eu digo, amo, rapaz. Quem ama, corrige. Aí eu abraço ele. Mamãe ama. Aí a gente sai abraçado. Menino, é um santo remédio. O menino ficou doce, obediente, que é um impressionante. Agora, não é com raiva, é manso. Mas eu tenho que disciplinar, porque, olha, pra mim, como mãe, é a pior parte. Sim ou não? Meu Deus, eu sofro mais do que isso. Eu não sofro nada, que é do meu bumbum, mãe, que a senhora bate. Mas eu sofro tanto, para bater em você, filho. Mas eu tenho que disciplinar. Então, não pode ser com ira. Certamente acabará mal. Então, se acalma. Tem que ser com amor mesmo. E ele tem que saber que eu estou corrigindo a atitude, mas eu amo ele como meu filho. Então, um bebê, ele fez cocô. Eita, meu Deus! Aí você joga o bebê junto com ele, com a fralda, com o cocô, lixo. Não, você olha o seu filho, limpa o bumbum e joga o cocô, não é assim? Então a gente tem que tirar o que é errado
do nosso filho, disciplinar a atitude errada, e aí ficar com o filho, abraçar para ele se sentir amado. E não é assim, disciplinar e diz, não quero conversa contigo. Não, que coisa horrível. A imagem que a gente passa de um Deus é de um Deus que, além de disciplinar, se intriga. Não, disciplinar não é isso. É corrigir o erro, mas amar, trazer para perto, e a criança então é transformada. Jesus, ele citou lá em Mateus 5:4, o verso 11 do Salmo 37. Ele diz que os mansos herdarão a terra. Isso significa ter influência e produzir impacto na vida das pessoas. Quando Jesus diz assim, olha, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ele estava citando o Salmo 37, o versículo 11. O que é isso? Herdar a terra, irmãos, é produzir impacto. Você sabe que uma pessoa grosseira, ela produz nas pessoas rejeição, não é? Fulano não gosta nem de chegar perto, tem medo dele. Mas sabia que uma pessoa gentil, ela envergonha as pessoas? Não sei se já aconteceu com você, de você estar chateada com a situação, chateada com a pessoa, e a pessoa é bem gentil com você. Você não sabe nem o que fazer. Desculpa, viu? Perdoe aí. Porque uma pessoa que age com gentileza, com doçura, ela traz impacto. E quando o Senhor diz que os mansos herdarão a terra, é porque Deus está esperando que a gente produza impacto na vida das pessoas, com a nossa gentileza. No banco, no supermercado. Tem uma vez que eu estava no supermercado, irmãos, aí eu deixei meu carrinho aqui e fui buscar uma coisa lá. Quando eu voltei, tem uma pessoa na frente. Aí quando eu olhei, estava assim, o caixa para os idosos, né? Digo, eita meu Deus, estou no lugar errado. Mas eu não ia reclamar, né? O senhor de idade, eu estava lá. Mas aquele senhor de idade, ele me constrangeu. Quando eu cheguei, ele, me perdoa, querida. Eu não sabia nem o que fazer. Eu dizia, moço, não precisa falar mais nada não. Quase eu dizia. Porque ele me impactou com a gentileza dele. Então, irmãos, olhe, como filhos de Deus, nós precisamos ser mais gentis, sim ou não? Ou, irmãos, no trânsito, em nome de Cristo, né? Não tenha má atitude. Aí, miserável, está me dirigindo. Não, irmãos, não. Eita, meu Deus. Tenha domínio próprio, mansidão lá, né? A Bíblia diz que a língua, né, branda esmaga ossos. Provérbios 25:15. Então a grosseria, ela marca as pessoas de maneira negativa. Ô irmãos, eu já fiz tanta coisa errada, e eu pedi perdão ao Senhor, me perdoe pela vergonha que eu fiz o Senhor passar com as minhas atitudes erradas. Deus, me ajude a lhe honrar. Então a gentileza constrange as pessoas ficam envergonhadas, né? Então temos que ser pessoas dóceis, né? E gentis, amém, queridos? Provérbios 15:1 diz, a resposta branda desvia o furor. Então Deus quer que eu e você sejamos mansos. Quem é manso traz impacto na terra, amém? Uma pessoa gentil, fale para o seu irmão, vamos ser mais gentil, meu irmão, vamos ser mais doce. E a quarta bem-aventurança está aqui no versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Significa o que ter fome e sede de justiça? Significa que o supremo desejo da vida de uma pessoa é conhecer a Deus e desfrutar do seu companheirismo. Eu não tinha essa visão, irmãos, dessa bem-aventurança. Os que têm fome e sede de justiça. Eu achava que eram aquelas pessoas que faziam, como é que chama? No meio fizeram agora em Brasília protestos, sede de justiça, eu não concordo com essa injustiça. Não, Jesus não está se referindo a isso. Essa fome e sede de justiça que Jesus está falando, lógico, daqui a pouco eu vou falar sobre pessoas que nasceram de novo, mas a primeira coisa que Jesus está falando, ter fome e sede de justiça, é ter fome e sede por Ele. Que coisa! Bem-aventurado pessoas
que tem uma fome profunda por conhecer a Deus. Jesus diz que essa pessoa é uma pessoa feliz. Uma pessoa justa, ela tem um desejo profundo, irmãos, por desfrutar de um relacionamento mais profundo com Deus, sim ou não? Sabia? Há um anseio no coração do ser humano por intimidade com Deus. Porque nós, seres humanos, nós somos espirituais, irmãos. Temos o Espírito, sim ou não? Crente ou sem ser crente. Quando uma pessoa morre, o que acontece com ela? O corpo vai para a terra. Nós não somos esse corpo, nós somos espírito. A preocupação de Deus é com o nosso espírito. Por isso que Ele enviou Jesus. Porque uma pessoa que morre sem entregar a vida a Jesus, ela vai para o inferno. O seu espírito vai para o inferno. Porque nós somos espirituais. Nós somos espírito, temos alma, temos emoções. Nós não somos as nossas emoções, temos elas, mas nós somos espírito, porque fomos criados à imagem de Deus. E Deus é o que? Espírito. Lá em João 4 diz que Deus é espírito. Somos criados à imagem dele, então somos espírito. Então o coração de Deus, a preocupação de Deus em enviar Jesus é para nos salvar da condenação eterna, da morte, da separação, da intimidade com Deus. Porque lá no Éden, Adão e Eva eram justos diante do Senhor, eles não tinham pecado, eles tinham uma intimidade profunda lá no jardim. Mas na hora que houve o pecado, houve morte. Não morte física, porque ele viveu 930 anos, se eu não me engano. Mas ele morreu espiritualmente. Por isso que nós, quando nascemos da barriga da nossa mãe, já nascemos mortos, separados de Deus. Por isso que antes de me entregar a Jesus, de conhecer Jesus, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Eu dizia: Deus existe. Que é Deus para você? Um ser superior, supremo. Mas quando eu falava de Deus, eu falava de uma pessoa distante de mim. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não era assim? Quando eu entreguei a vida a Jesus, aquele Deus distante, agora ele se tornou um Deus perto. Onde é que está Deus agora? Dentro de mim. Ele está perto, Ele está dentro. Quero falar com Deus? Eu preciso apenas entender, Ele está aqui dentro de mim, no meu coração. Deus não é mais um Deus longe, Ele agora é perto. Então essa necessidade, esse vazio que entrou dentro do homem, ele entrou por conta dessa separação. Por isso todo ser humano tem um vazio. E quando chega mais ou menos às 17 horas, todos os dias, às 17 horas até às 18 horas, é um horário de nostalgia, que chama nostalgia. Dá uma saudade de alguma coisa. Por quê? Porque nesse horário era o horário que Deus encontrava com o homem, para o homem se sentir completo. Nós só somos completos na intimidade com Deus. Você pode ter dinheiro, rico de marré, marré, marré. Eu cantava musiquinha quando era criança. Eu sou rico, rico, rico demais. Meu Deus, acho que ninguém sabe. Depois eu dizia: eu sou pobre, pobre, pobre. Isso não é Deus, não. Pobre, de marré, marré, marré. Então você pode ser rico, 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 de marré, 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 e por dentro vazio, vazio, vazio. Porque você não é preenchido com coisas materiais. Porque essa fome não é material, de carro, nem de casa, nem de bens. Essa fome que há no coração do ser humano é espiritual. É fome pela intimidade com Deus. Todo ser humano nasceu com esse vazio. Eu me converti por causa desse vazio. Eu ficava procurando a felicidade. Onde está? Onde está? Era a minha busca de algo que preenchesse o vazio do meu coração. E eu não achei em canto nenhum. Casamento não preenche vazio. As solteiras, fiquem sabendo. Você vai casar, mas aquele rapaz, ele também
tem carências e vazio que só Deus preenche. Amor de homem e mulher não preenche vazio. Não preenche. Por isso tem casamentos que se acabam. Porque a mulher fica tão carente. Me ame, me ame, me ame, me ame. E o homem não tem esse amor para dar. Ou o homem fica, mulher me ama, me ama, me ama. Por mais que ela ame, por mais que ele ame, não é um amor suficiente. Sempre é um amor, né, insuficiente, incapaz. Só o amor de Deus, através da intimidade com Ele, a gente recebe, que preenche o nosso coração. Então um homem que tem fome e sede de Deus é um homem que tem fome por intimidade, por conhecer a Deus. E vai crescer nesse negócio, viu? Essa fome é uma fome profunda que nada preenche. Só preenche minha fome na intimidade com Deus. Por isso você pode locar 10 DVD, passar o final de semana assistindo Netflix, quanto você quiser. Até chegou segunda-feira, tu está pior do que antes. Quando tiver vazio assim, irmão, corra para um lugarzinho na sua casa e vá orar. Bota um sonzinho, pega a palavra. Só a presença do Senhor preenche o nosso vazio. Você está entendendo isso? E o Senhor diz que essa fome é uma fome boa. Ele diz: feliz pessoas que têm fome de mim. É um supremo desejo de assemelhar-se a Cristo. Uma pessoa que tem fome e sede de justiça quer ser parecida com Jesus, quer ter o caráter de Jesus, quer exibir, quer mostrar o fruto do Espírito em sua vida. Uma pessoa que nasceu de novo, irmãos, ela tem fome de fazer as coisas certas. Ela não admite outros crentes tendo atitudes erradas, sim ou não? Você fica incomodado. Você diz à pessoa: irmão, isso não está correto. Mentir é pecado. Não minta, porque quem tem intimidade com Deus, que tem fome e sede de justiça, gosta das coisas corretas, irmãos. Sim ou não? Tem prazer nas atitudes corretas. Quer imitar as atitudes de Jesus, quer ser gentil como Jesus, quer ter compaixão como Jesus, quer ser obediente como Jesus, quer ser submisso como Jesus, quer ter reações que agradem o Senhor, quer ser honesto, quer ser uma pessoa verdadeira, não suporta engano, roubo, suborno, injustiça, mas tem prazer em tudo aquilo que é correto. É uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Ela quer ser parecida com Jesus, ela quer estar perto de Jesus, ela quer conhecer o Senhor profundamente. Ter fome e sede de justiça, vou colocar, significa anelar. Ô irmãos, é um desejo. Você anela por ser livre do pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Mais do que isso ainda, ter fome e sede de justiça. Você anela por ver-se livre do próprio desejo de pecar, não apenas em atos, mas no íntimo. Quando você vê assim, um sentimento no seu coração de inveja, ai meu Deus, arranca essa raiz maligna do meu coração. Quem já sentiu isso? Meu Deus, só eu? Cadê o justo aqui, meu Deus? Você, quem nasceu de novo, eu creio que você sente isso. Quando você tem um sentimento de ciúme, quem fica alegre? Eita, eu tenho ciúme. Pelo amor, tu nasceu de novo então. Que quando você nasce de novo, você fica sem suportar. Aí vem o quê? O choro. Bem-aventurados que choram, porque não suporta. Deus, eu ainda não mudei, arranca de mim. Eu quero os sentimentos de Cristo Jesus dentro de mim. Eu quero a tua natureza dentro de mim. Porque não quer nenhum desejo, nenhum sentimento maligno, sim ou não? Pessoas assim são pessoas que têm fome e sede de justiça, de se parecerem com o Senhor. Porque o desejo mais forte é estar na companhia de Jesus. Amém, queridos? Quem tem um desejo assim de estar bem mais próximo do Senhor? Deus quer que haja no nosso coração fome. Diga: Senhor, me dê fome e sede de justiça.
É sede por conhecer esse Deus que é justo, que é santo, que é puro. Esse Deus que é belo, que não tem malícia no coração, que não tem maldade. Ele é tão puro que ele não vê o mal. E você diz: eu quero ser isso, eu também quero ser assim. Esse anelo, porque você sabe que você é dele e que ele é seu. Você nasceu de novo, você é filho, você recebeu o Espírito. Então há um desejo profundo de não querer ser mais a mesma pessoa. Quem tem esse desejo de mudança profunda? O salmista, lá no Salmo 42, 1 e 2, olha como foi que ele expressou a sede do coração dele e a fome de justiça. Ele disse: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Sabe quando você vai fazer aquele devocional e você vai lá sedento e você diz: Deus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? O Senhor precisa vir me encontrar. Eu suspiro, eu desejo: Deus, eu preciso de experiências com o Senhor. Mude a minha vida. Eu quero conhecer o Senhor como Moisés teve experiência. Eu quero experimentar com Paulo, que estava lá andando e apareceu o Senhor e foi marcado. Deus, eu quero conhecer o Deus vivo. Quando Deus, eu vou ter essas experiências? É aquela pessoa que está ali implorando. Olha o Salmo 63 que Davi escreveu. Ó Deus, olha como estava o coração dele. Sabe quando aquele coração está seco, terra seca? Ele estava se sentindo assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Uma pessoa está com fome e com sede de Deus, nem dorme direito, irmãos. Sim ou não? Se você acorda de madrugada: Deus, eu estou aqui. Não é por causa de problema, que a gente às vezes acorda de madrugada, por causa do problema. Não é por causa de Deus. Eu preciso pagar aquele cheque, aquela conta. Não, meu Deus, não é para... Não estou, né? Lógico que você busca o Senhor porque Ele lhe ajuda, mas é muito mais do que querer Deus por causa das coisas dele. Você quer Deus, você acorda porque você quer conhecer a Deus. De madrugada você busca: eu te buscarei, a minha alma, Deus, tem sede de ti. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca, cansada, onde não há água. Na versão atualizada diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Irmãos, eu vou te fazer uma pergunta a você. Como é que você tem ido para o a sós? Como é seu tempo a sós? Como é que você tem ido buscar o Senhor? Desejoso em conhecê-lo, porque a sua alma está sedenta, porque você está como uma terra seca, sem água, exausta, porque você não pode ficar sem a presença dele. Ou você está indo para o seu tempo a sós, a pulso, só cumprindo regra, fazendo uma leitura sem vida, como se fosse algo sem graça. Quero te dizer, se você está assim, nessa tarde nós vamos orar por você, para que seu coração tenha sede de Deus. Quem quer ter sede de Deus aqui nesse lugar? Davi estava tão sedento pela presença do Senhor. Ele disse: eu te busco ansiosamente. Meu Deus, a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta, sem água. Era assim o coração de Davi, de tão sedento. Ele estava, sabe como, irmãos? Como esse pastor, coloque aí, olha a frase que ele colocou. John Derby, ele disse: ter fome não é o bastante. É mister que eu esteja realmente morrendo de inanição, para que eu possa saber o que está no coração de Deus a meu respeito. Sabe por que Deus ainda não revelou o chamado dele muitas vezes para nossas vidas? Porque ainda não existe esse nível de fome. Eu achei tão interessante a forma como ele exemplificou. Ele falou sobre o filho pródigo. Ele disse: olha, quando o filho pródigo, ele teve fome, ele queria se alimentar das bolotas jogadas aos porcos. Mas quando ele estava morrendo de inanição, ele lembrou do pai dele e ele voltou para o pai dele. Sabe, irmãos,
Nós precisamos pedir ao Senhor essa fome desesperada de alguém que está morrendo de inanição. Eu vi umas fotos, irmãos, de crianças morrendo de inanição, morrendo de fome lá na África. Que tragédia. Essa fome que o Senhor quer não é para a gente comer feijão e arroz, não. É uma fome pela presença dEle. Você diz: Deus, se o Senhor não falar comigo, eu morro, Deus. Cadê? Você fica desesperado. É como se sua vida tivesse se esvaindo. Você está sentindo: Deus, eu preciso com urgência do teu socorro. Onde o Senhor está? Significa ter uma consciência que a nossa profunda necessidade é da presença do Senhor. E isso é tão real, irmãos, que nos causa dor se não for satisfeita. Olha, irmãos, é uma dor que a gente pensa que vai morrer. Se você nunca sentiu dor, aquele incômodo: Deus, eu preciso, onde o Senhor está, Deus, eu preciso da tua presença, eu preciso beber da tua presença. Sabe, se você nunca sentiu isso, eu vou orar por você. Tem gente aqui que está na UTI, irmãos, espiritual, porque não tem tido fome e nem tem tido sede de Deus. Sabe, irmãos, você pode ficar no computador, vamos falar para as moças aqui, querendo andar na moda. Oh, isso é tão vazio. Gasta horas e horas vendo sites de roupa. Você se torna uma pessoa tão vazia quando você gasta sua vida com coisas sem valor. Olha, irmãos, lógico que a gente tem que andar na moda. Eu pergunto às meninas, eu não tenho muita paciência de gastar muito tempo com isso, não. Mas de vez em quando tem que dar uma olhadinha. O esmaltezinho que está na cor da moda, como é que se veste. Mas é coisa rápida. Isso não pode ser a razão da sua vida. Isso não pode consumir seu dia. Ficar no WhatsApp, ficar na internet, só gastando tempo. Seja com coisas supérfluas, sem valor. Seja com bate-papos vazios que não está levando você a canto nenhum. Olha para a tua vida espiritual. Você precisa ser uma pessoa que tem equilíbrio, sabe olhar, sabe sair e diz: Deus, agora eu vou buscar o Senhor. A única pessoa que nos preenche não é roupa de marca, não é ter blusa bonita, não é ter sapato da última moda, não é comprar um carrão do ano. Tu pode ter carro do ano, casa boa e ser uma pessoa vazia, que nada preenche, porque não é essa fome que você tem, não é coisas naturais, é uma fome de Deus. E se você decidir mudar o seu foco para buscar o Senhor, você vai ser saciado pela presença dEle. Você vai ter razão de vida, meu irmão. Às vezes a gente vive uma vida muito vazia, porque estamos querendo preencher com coisas que não preenchem. Você precisa experimentar o conhecimento de Deus. Essa fome e sede não são sensações passageiras, momentâneas. É algo que cresce, que continua se intensificando até ser satisfeito. Enquanto Deus não vem, você fica angustiado. Fome, irmãos, é um dos sinais mais importantes da vida de uma pessoa. Quando não há fome, isso é muito perigoso. É um sinal de doença no espírito. E muitos cristãos estão vivendo numa UTI espiritual, sem qualquer fome, nem pela palavra, nem pela oração. Não existe, irmãos, uma possibilidade de viver assim. Não existe uma posição estática. Ou você está com fome, e aí você vai se aquecer, ou você está morrendo, esfriando na fé. Ou seu coração está esfriando, morrendo, porque você só está alimentando sua carne velha. Só está alimentando, gastando tempo com coisas vãs. Ou você vai crescer, porque você vai buscar a presença do Senhor. E por último, nós vamos orar. Quero dizer, se você não tem fome de Deus, tem vivido uma vida espiritual vazia, você não tem relacionamento com o Senhor,
Você vem para os cultos, ouve a palavra, mas a sua vida semanal é uma desgraça, é vazia. Você não tem tempo com Deus, você não lê a palavra, você não ouve o Espírito, você não sente a presença do Senhor. Se isso está acontecendo contigo, o Senhor te trouxe para tocar o teu coração nessa tarde, amém, queridos? Porque na hora que você pedir ao Espírito Santo, coloque aí, o Espírito Santo, ele está disposto a fazer qualquer pessoa ficar faminto por ele. Qualquer pessoa. Ele está disposto a fazer você ficar faminto. É só você pedir a ele. Olha o que é que diz Isaías 44, 3. Vamos ler juntos? Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Eu derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito. Quem quer nessa manhã ser tocado pelo Espírito? Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê fome e sede. Fome e sede pela presença dele.